Terapia espiritual, por Aston Adam Mbaya do Congo. O direito da bruxaria e dos feiticeiros. Como se libertar da influência da bruxaria e dos feiticeiros. Introdução. A importância da terapia espiritual é um tema crucial em nossas vidas. A presença de Jesus Cristo em nossas vidas é uma fonte de conforto e orientação. A necessidade de oração e ensino nos ajuda a crescer espiritualmente. E, finalmente, a promessa de libertação nos dá a esperança de nos libertarmos da influência da bruxaria e dos feiticeiros. Os diferentes aspectos da influência dos feiticeiros. Os feiticeiros exercem domínio sobre as pessoas, utilizando diferentes poderes para exercer sua influência. Isto pode ter consequências graves na vida da pessoa sob sua influência. Portanto, é essencial ter conhecimento suficiente para se libertar da influência deles. A dominação exercida pelos feiticeiros. Os feiticeiros têm o poder de dominar e controlar a vida de uma pessoa, influenciando sua alma, mente, vontade, promessas e destino. Eles utilizam diferentes meios para exercer essa dominação, como abusos, malandragens e encantamentos malignos. Os diferentes poderes usados pelos feiticeiros. Os feiticeiros usam o poder para maltratar uma pessoa, manipulando e oprimindo em todas as áreas da sua vida. Eles também usam truques para prender e enganar suas vítimas. Além disso, eles recorrem a encantamentos malignos para exercer seu poder e manter seu domínio. As consequências do controle. A influência dos feiticeiros pode ter consequências graves na vida de uma pessoa. Isto pode levar a uma vida de cativeiro e opressão, onde a pessoa não consegue viver plenamente e atingir o seu potencial. Os feiticeiros podem impedir que uma pessoa tenha uma vida plena e realize seus sonhos. A importância de ter conhecimento suficiente. Para se libertar da influência dos feiticeiros, é essencial ter conhecimentos suficientes. Devemos compreender os direitos adquiridos pelos feiticeiros, os vícios e as maldições que permitem a sua entrada na vida de uma pessoa. Ao descobrir esses direitos, é possível cancelá-los e libertar-se da sua influência. A libertação como sinal da autoridade de Deus. A libertação é um aspecto essencial da vida espiritual, pois representa a libertação do cativeiro e das garras da bruxaria e dos feiticeiros. É uma manifestação da autoridade de Deus e um sinal de vitória em Cristo. Libertação como libertação do cativeiro. Os feiticeiros exercem domínio e controle sobre a vida das pessoas, mantendo-as no cativeiro da opressão e do aprisionamento. A libertação é o caminho para se libertar deste cativeiro e encontrar a liberdade em Cristo. Libertação como sinal de vitória em Cristo. Ao nos libertarmos da influência da bruxaria e dos feiticeiros, experimentar a vitória em Cristo. A libertação é uma manifestação do poder de Deus para triunfar sobre a adversidade e libertar o seu povo de todas as formas de opressão. A libertação como manifestação da autoridade de Deus. A libertação é um sinal tangível da autoridade de Deus na vida de uma pessoa. Quando Deus intervém para libertar alguém das garras dos feiticeiros, isso demonstra sua soberania e poder sobre as forças das trevas. Libertação como prova da autoridade de Deus. A libertação é uma evidência concreta da autoridade de Deus na vida de uma pessoa. Quando alguém é libertado do controle dos feiticeiros e experimenta uma transformação radical, isso testemunha a realidade e o poder de Deus. Concluindo, a libertação é um sinal da autoridade de Deus na vida de uma pessoa. Representa a libertação do cativeiro e a vitória em Cristo. A libertação atesta o poder de Deus para triunfar sobre a adversidade e libertar o seu povo. É uma prova tangível da realidade de Deus e da sua autoridade sobre as forças das trevas. As etapas da autolibertação. Os feiticeiros exercem influência sobre as pessoas, utilizando diferentes poderes para exercer seu controle. Para se libertar dessa influência, é importante seguir alguns passos importantes. A descoberta dos direitos adquiridos pelos feiticeiros. O primeiro passo para a autolibertação é descobrir os direitos adquiridos pelos feiticeiros. Estes podem incluir o direito de vender e operar na vida das pessoas. É essencial compreender estes direitos para que possa cancelá-los e libertar-se da sua influência. Reconhecimento dos direitos de venda e operação de feiticeiros. Ao descobrir os direitos adquiridos pelos feiticeiros, é importante reconhecer as áreas da vida onde exerceram a sua venda e operação. Isso pode incluir maldições, vícios e opressões. O reconhecimento destes direitos nos torna conscientes da presença de bruxas em nossas vidas. A descoberta de maldições e opressões. Para nos libertarmos das garras dos feiticeiros, é crucial compreender as maldições e opressões que foram colocadas sobre nós.
Isto pode incluir palavras ditas contra nós, rituais ou manipulação espiritual. Ao descobrirmos essas maldições e opressões, podemos desfazê-las e libertar-nos da sua influência. A importância de compreender os vícios e as influências negativas. Os feiticeiros costumam usar vícios e influências negativas para manter o controle sobre uma pessoa. É essencial compreender esses vícios e influências para que você possa rompê-los e se libertar do controle deles. Isso pode exigir trabalho autônomo, terapia ou apoio espiritual. A aplicação do poder de Deus e dos homens para se libertar. O passo final na autolibertação é aplicar o poder de Deus e os homens para se libertarem da influência dos feiticeiros. Isso pode incluir oração, jejum, confissão de pecados e busca de orientação espiritual. Confiando no poder de Deus e buscando a ajuda de homens de Deus, podemos libertar-nos das garras dos feiticeiros e recuperar a nossa liberdade em Cristo. Obstáculos à libertação permanente. A libertação é um processo essencial para se libertar da influência da bruxaria e dos feiticeiros. Contudo, existem obstáculos que podem impedir a libertação permanente. É importante identificá-los e superá-los para manter a liberdade espiritual. A persistência da influência após o parto. Às vezes acontece que mesmo depois de entregue, a influência da bruxaria persiste. Isso pode ser devido à força do vínculo que se estabeleceu entre a pessoa e o feiticeiro, ou à presença de outras influências negativas em sua vida. É importante permanecer vigilante e continuar a lutar contra estas forças, a fim de manter a sua libertação. As razões pelas quais a libertação pode retornar. A libertação pode retornar por vários motivos. Primeiro, pode haver aberturas na vida de uma pessoa que permitam o retorno das bruxas. Isto pode incluir fraquezas espirituais, pecados não confessados ou negligência na oração e no estudo da palavra de Deus. Além disso, os magos podem usar diferentes meios para exercer sua influência, tornando difícil permanecerem constantemente protegidos. A necessidade de continuar lutando para manter a libertação. A libertação não é um evento único, mas um processo contínuo. É necessário permanecer engajado na luta espiritual e continuar a lutar contra as forças das trevas. Isto envolve permanecer em comunhão com Deus, fortalecer-se espiritualmente e resistir às tentações e ataques do inimigo. A busca por soluções alternativas para entrega sustentável. Se a libertação não parecer permanente, apesar dos melhores esforços, poderá valer a pena investigar soluções alternativas. Isto pode incluir o uso de conselheiros espirituais experientes, homens de Deus, a participação em grupos de oração ou de apoio, ou o uso de métodos espirituais específicos para fortalecer a proteção contra as forças das trevas. Concluindo, a libertação permanente da influência da bruxaria e dos feiticeiros pode ser dificultada por vários obstáculos. É importante permanecer vigilante, continuar a lutar e procurar soluções alternativas para manter a libertação e viver uma vida espiritualmente livre. Conclusão. Concluindo, para nos libertarmos das garras da bruxaria e dos feiticeiros, é crucial reconhecer a nossa posição em Cristo e descobrir os direitos que os feiticeiros usam para exercer o seu domínio. A libertação é um sinal de autoridade de Deus em nossas vidas e testifica da vitória que temos em Cristo. Para iniciar o processo de libertação, é importante passar por algumas etapas, como descobrir os direitos adquiridos pelos feiticeiros, reconhecer maldições e opressões e compreender os vícios e influências negativas utilizadas pelos feiticeiros. A libertação é um sinal tangível da autoridade de Deus na vida de uma pessoa. Permite que você se liberte do cativeiro e encontre sua liberdade em Cristo. No entanto, é importante notar que a libertação é um processo contínuo. Podem existir obstáculos e contratempos, mas é essencial perseverar e continuar lutando para manter a sua libertação. Em última análise, a libertação é uma prova concreta do poder e autoridade de Deus sobre as forças das trevas. Atesta a realidade de Deus e sua capacidade de triunfar sobre as adversidades. Confiando no poder de Deus e engajando-nos num processo contínuo de libertação, podemos viver vidas espiritualmente livres e plenas. Texto retirado do livro de terapia espiritual escrito pelo profeta Aston Baia. Inspirado por Deus, Deus abençoe o leitor. Terapia espiritual, por profeta Aston Adam Baia. Ataques de visitação. Ataques de visitação na vida de uma pessoa. Introdução. A oração pela terapia espiritual é um meio de cura espiritual. É uma oportunidade para nos voltarmos para o Senhor Jesus Cristo e confiarmos a Ele nossas fraquezas. Reconhecemos o poder de Deus em nossas vidas e nos submetemos à sua vontade. Como crentes,
Somos superiores ao diabo e declaramos vitórias sobre o inimigo. Os ataques de visitação são eventos infelizes causados ou enviados por feiticeiros para nos atormentar e abusar. Estes ataques são invisíveis, mas as suas consequências são reais. É importante compreender estes ataques para poder combatê-los eficazmente. Os feiticeiros alimentam esses acontecimentos infelizes para nos impedir de cumprir as nossas promessas e nos fazer viver na infelicidade. Eles estudam nossas vidas e nossas fraquezas para melhor nos atacar. Depois de identificarem nossos pontos fracos, eles enviam agentes disfarçados para causar problemas. É fundamental ter cuidado com as pessoas que entram em nossas vidas e discernir suas intenções. Os bruxos podem se apresentar como amigos leais, parceiros de negócios ou até mesmo cônjuges, mas sua verdadeira intenção é nos prejudicar. Eles trabalham em segredo para destruir a nossa reputação, causar perdas financeiras e arrastar-nos para o sofrimento. Esses ataques de visitação são intensas batalhas espirituais que exigem nossa vigilância e oração. Devemos permanecer firmes na nossa fé em Deus e declarar a nossa vitória sobre o inimigo. Não devemos permitir que estes ataques nos desencorajem, mas sim confiar no poder de Deus para resistir ao diabo. Nas próximas sessões exploraremos com mais detalhes as diferentes formas de ataques de visitação e estratégias para declarar vitória sobre o inimigo. Aprenderemos como reconhecer esses ataques e como combatê-los com o poder da oração e da fé em Deus. Compreendendo os ataques de visitação. Ataques de visitação referem-se ao efeito de ser agredido ou assediado por eventos infelizes causados ou enviados por bruxos. Estes ataques são invisíveis, mas as suas consequências são reais. É importante compreender estes ataques para combatê-los eficazmente. Estes acontecimentos infelizes são alimentados por feiticeiros com o objetivo de nos impedir de cumprir as nossas promessas e de nos fazer viver na miséria. Eles estudam nossas vidas e nossas fraquezas para melhor nos atacar. Depois de identificarem nossas vulnerabilidades, eles enviam infiltrados para causar problemas. É fundamental ter cuidado com as pessoas que entram em nossas vidas e discernir suas intenções. Os magos podem se apresentar como amigos fiéis, parceiros de negócios ou mesmo cônjuges, mas a sua verdadeira intenção é prejudicar-nos. Eles trabalham em segredo para destruir a nossa reputação, causar perdas financeiras e nos levar ao sofrimento. Esses ataques de visitação são batalhas espirituais intensas que exigem vigilância e oração. Devemos permanecer firmes na nossa fé em Deus e declarar a nossa vitória sobre o inimigo. Não devemos ficar desanimados com estes ataques, mas sim confiar no poder de Deus para resistir ao diabo. Estes ataques diferem das provações da vida cristã porque são especificamente orquestrados por feiticeiros e envolvem guerra espiritual. As provações, por outro lado, são testes ou desafios que Deus permite para fortalecer nossa fé e caráter. Embora ambos possam ser difíceis e desafiadores, os ataques de visitação são atos intencionais de agressão espiritual, enquanto as provações fazem parte do processo de refinamento na caminhada cristã. Como os ataques de visitação são orquestrados? Os ataques de visitação são orquestrados por feiticeiros que têm como alvo indivíduos que representam uma ameaça ao seu reino de feitiçaria. Estes ataques envolvem a criação e o fomento de acontecimentos infelizes nas vidas dos seus alvos. Uma das táticas utilizadas pelos feiticeiros é infiltrar-se na vida de seus alvos como companheiros ou associados. Eles podem se apresentar como amigos leais, parceiros de negócios ou até mesmo cônjuges, mas sua verdadeira intenção é causar danos e destruição. Eles trabalham em segredo para destruir a reputação e causar perdas financeiras aos seus alvos. Outro método usado pelos feiticeiros é manipular sonhos e pensamentos. Podem entrar no subconsciente de seus alvos e semear pensamentos negativos, medos e dúvidas. Essa manipulação pode causar sofrimento mental e emocional, afetando o bem-estar geral do indivíduo. Estes ataques são cuidadosamente planeados e executados para impedir que os indivíduos cumpram as suas promessas e vivam uma vida de felicidade e realização. Os magos estudam seus alvos, identificando suas fraquezas e vulnerabilidades, e então enviam infiltrados para causar problemas em suas vidas. É importante estar atento a estes ataques e discernir as intenções de quem entra nas nossas vidas. Permanecendo vigilantes e confiando no poder da oração e da fé em Deus, podemos superar esses ataques e declarar vitória sobre o inimigo. O prolongamento dos ataques de bruxaria. Os ataques de visitação envolvem ser agredido ou assediado por eventos infelizes causados ou enviados por bruxos.
Estes ataques são invisíveis, mas as suas consequências são reais. É crucial compreender esses ataques para combatê-los de forma eficaz. Determine os momentos específicos do ataque. Os ataques de visitação ocorrem em momentos específicos da vida de uma pessoa. Os feiticeiros estudam a existência do indivíduo, acessam sua linha do tempo e determinam quando lançar esses ataques. Eles escolhem estrategicamente os momentos em que a pessoa está prestes a cumprir uma promessa ou experimentar a felicidade. Acesse o calendário da existência de um indivíduo. Os assistentes têm acesso a um calendário que descreve a vida da pessoa e os momentos específicos que são significativos para ela. Este calendário não é acessível aos próprios indivíduos, mas as bruxas e ocultistas têm a capacidade de lê-lo e usá-lo em seu benefício. Eles usam essas informações para planejar e executar seus ataques. Estude os pontos fortes e fracos da pessoa. Os feiticeiros estudam os pontos fortes e fracos do indivíduo para melhor atacá-los. Eles analisam a vida, os relacionamentos e as circunstâncias da pessoa para identificar vulnerabilidades. Ao identificarem essas fragilidades, enviam infiltrados para causar problemas na vida da pessoa. Alimentando eventos infelizes. Quando se trata de obter promessas, os feiticeiros alimentam acontecimentos infelizes na vida da pessoa para impedi-la de cumprir suas promessas e experimentar a felicidade. Eles criam circunstâncias que levam à decepção, ao fracasso e ao sofrimento. Esses eventos são cuidadosamente orquestrados para prolongar o sofrimento da pessoa e impedir seu progresso. Esses ataques de visitação são intensas batalhas espirituais que exigem vigilância e oração. É crucial permanecer firme na fé e confiar no poder da oração e na força de Deus para resistir aos ataques. Ao compreender estes ataques e as suas estratégias, os indivíduos podem declarar vitória sobre o inimigo e superar estes ataques de bruxaria. A criação de eventos infelizes. Tontinas e colaboração entre feiticeiros. Os wizards colaboram e compartilham informações para orquestrar e alimentar eventos infelizes na vida de seus alvos. Eles estudam seus alvos para identificar seus pontos fracos e vulnerabilidades, o que lhes permite atacar melhor. Infiltrando-se como companheiros da miséria, os magos enviam infiltrados para se tornarem companheiros não associados de seus alvos. Esses infiltrados podem se apresentar como amigos leais, parceiros de negócios ou até mesmo cônjuges, mas sua verdadeira intenção é causar danos e destruição. Destruição da reputação e isolamento dos indivíduos. Os feiticeiros trabalham para destruir a reputação de seus alvos, isolando-os dos outros. Criam circunstâncias que levam à decepção, ao fracasso e ao sofrimento, fazendo com que as pessoas se afastem da pessoa avisada. Manipular sonhos e pensamentos para causar perdas. Os feiticeiros manipulam os sonhos e pensamentos de seus alvos, semeando pensamentos negativos, medos e dúvidas. Essa manipulação pode gerar sofrimento mental e emocional, causando prejuízos e dificultando o progresso. Estes acontecimentos infelizes são cuidadosamente planeados e executados para impedir que os indivíduos cumpram as suas promessas e vivam uma vida de felicidade e realização. Os magos trabalham nos bastidores, estudando seus alvos e usando diversas táticas para causar danos e destruição. Ao estarmos conscientes destas táticas e discernirmos as intenções daqueles que entram nas nossas vidas, podemos proteger-nos destes ataques. É importante permanecer vigilante, confiar no poder da oração e declarar vitória sobre o inimigo. Um exemplo concreto de ataques de visitação. Tomemos o exemplo de Robert e seu amigo para ilustrar os ataques de visitação. Robert era um homem de sucesso, mas se tornou alvo de feiticeiros que queriam destruí-lo. Começaram estudando sua vida e suas fraquezas para melhor atacá-lo. Assim que identificaram seus pontos fracos, enviaram um agente disfarçado para atormentá-lo e abusar dele. Este agente se passou por um amigo leal, mas sua verdadeira intenção era causar problemas para Robert. Ele usou a manipulação e o engano para semear a discórdia e criar acontecimentos infelizes na vida de Robert. Ele trabalhou em segredo para destruir a reputação dela, causar perdas financeiras e sofrimento. Os ataques da visitação tiveram um impacto significativo na vida de Robert. Sua reputação foi manchada, levando à perda de confiança de outras pessoas. Ele também passou por dificuldades financeiras, resultando em perdas significativas. Estes infelizes acontecimentos tiveram consequências negativas na sua vida e criaram um clima de incerteza e sofrimento. A visitação deste agente feiticeiro prolongou o sofrimento de Robert e prejudicou suas oportunidades.
Ele era constantemente atormentado por acontecimentos infelizes que o impediam de cumprir suas promessas e de viver uma vida de felicidade e prosperidade. Este exemplo concreto destaca as consequências devastadoras dos ataques de visitação. Esses ataques podem causar danos significativos à reputação, às finanças e às oportunidades de uma pessoa. É fundamental permanecermos vigilantes e discernirmos as intenções das pessoas que entram em nossas vidas para nos protegermos de tais ataques. Superando ataques por meio de visitas. Os ataques de visitação podem ser perturbadores e difíceis de superar, mas com as estratégias e a mentalidade corretas, é possível permanecer firme e recusar ser manipulado. Aqui estão alguns pontos-chave para ajudá-lo a superar esses ataques. Discernir as intenções dos indivíduos. É fundamental discernir as intenções das pessoas que entram em sua vida. Os magos muitas vezes se disfarçam de amigos leais, parceiros de negócios ou até mesmo cônjuges. Preste atenção às suas ações e palavras e procure conselhos de fontes confiáveis para ajudá-lo a discernir suas verdadeiras intenções. Tenha cuidado com relacionamentos e associações. Tenha cuidado com os relacionamentos e associações que você forma. Reserve um tempo para conhecer as pessoas ao seu redor e avaliar seu caráter e motivações. Cerque-se de pessoas que se alinham aos seus valores e que apoiam o seu bem-estar. Peça ajuda a Deus. Durante tempos de ataque, busque a orientação de Deus. Ore por discernimento, sabedoria e proteção. Peça a Deus para revelar suas intenções ocultas e guiá-lo na tomada de decisões sábias. Confie em sua orientação e em sua força para superar os ataques. Mantenha-se firme e recuse-se a ser manipulado. É essencial permanecer firme na fé e recusar ser manipulado pelos ataques. Não deixe o medo ou a dúvida controlarem suas ações. Mantenha-se fiel às suas crenças e valores. Confie no poder de Deus e declare vitória sobre o inimigo. Lembre-se de que você é mais que um vencedor por meio de Cristo. Ao discernir as intenções dos indivíduos, ao ser cuidadoso nos relacionamentos, ao buscar a orientação de Deus e ao permanecer firme, você poderá superar os ataques de visitação. Lembre-se de que você não está sozinho nesta batalha e que Deus está com você em cada passo do caminho. Conclusão. Os ataques de visitação são eventos infelizes instigados ou enviados por feiticeiros para atormentar e abusar de indivíduos. Estes ataques podem ser invisíveis, mas as suas consequências são muito reais. É importante reconhecer estes ataques para combatê-los eficazmente. Devemos permanecer vigilantes e criteriosos nas nossas relações e associações, para não permitir que as bruxas se infiltrem nas nossas vidas. Eles podem se apresentar como amigos leais, parceiros de negócios ou até mesmo cônjuges, mas sua verdadeira intenção é prejudicar e destruir. Os feiticeiros estudam nossas vidas e nossas fraquezas para melhor nos atacar. Eles enviam agentes disfarçados para criar problemas e causar problemas. Eles podem manipular nossos sonhos e pensamentos, semear dúvidas e medo e criar circunstâncias infelizes. Estes ataques de visitação são intensas batalhas espirituais, mas não devemos deixar que isso nos desencoraje. Devemos confiar na proteção e orientação de Deus e declarar a nossa vitória sobre o inimigo. Devemos permanecer firmes em nossa fé em Deus e em seu poder para resistir aos ataques. Devemos discernir as intenções das pessoas que entram em nossas vidas e confiar na oração e na fé para nos proteger. Conhecendo as estratégias dos feiticeiros e permanecendo vigilantes, podemos declarar vitória sobre o inimigo e viver uma vida de felicidade e realização. Somos mais que vencedores em Cristo e não devemos permitir que ataques de visitação roubem o nosso destino. Texto retirado do livro de terapia espiritual escrito pelo profeta Stonebaia. Inspirado por Deus. Deus abençoe o leitor. Meu Deus, que ela vai nos basear nisso, Pai Deus, meu Senhor, enchê-la, Pai, do teu Espírito está aqui, Pai, restaurando a nação, Senhor, Pai, vai cuidando da lá, Senhor, da maré dela, Pai, da saúde, Pai, livrando, Senhor Jesus, de todo mal, não deixe nem toda a sua palavra, Pai, de divertimento, Senhor Deus, sobre a sua vida, venha aí, Pai, Deus, poderoso, em nome de Jesus, derrama, Pai, mais um chão, Pai, derrama mais um chão, Pai. Mais um chão, Pai. Mais um chão, Pai. Um chão. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. Glória. Glória. Glória, glória. Glória, glória, glória. Arabanta labassuia. Oh, Deus.
Espírito Santo da verdade. O mundo não pode receber, mas nós te desejamos. Nós te almejamos, nós te queremos. Aqui, irmão, aqui é o lote. O lote que Jesus nos deu, ó. Saída. Esquina. Aqui, ó. 14, 15 por 12. Chega mais. Vem. Ele é 12 assim. O lote é 12 assim. E 15 assim, ó. 15 metros. Agora só tá faltando a gente limpar ele e deixar limpinho. Eu tô gravando aqui, vocês estão vendo sujo, mas vai ver ele limpinho, em nome de Jesus. 15 metros. A gente começa daqui assim. Começa daqui. Aí assim. Grande homem! Vem! 15 é de lá até aqui, ó. Aí vem mais 15 aqui, ó. Ai, que passagem linda. Aí ele vai até aqui, ó. Depois tem que ver com ele para ele fazer a metade direitinho, da onde é, onde não é. Amém?